Olá! Você sabe como o cérebro da criança funciona? E você sabe o que fazer para desenvolver o cérebro da criança? É o que este livro promete. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Bem, eu achei que esse livro era uma coisa diferente. Como desenvolver a inteligência da criança, mas não é nada disso. É como fazer para a criança ter um desenvolvimento harmônico em todos os seus aspectos, principalmente no emocional. E eu achei tão interessante que eu resolvi falar sobre esse livro aqui. Por isso mesmo eu já digo, ele é muito recomendado. Um livro muito prático, com muitos desenhos, tudo explicado de forma didática, vale a pena. Acho que vale a pena para todos os pais e professores. Este livro tem 6 capítulos com técnicas diferentes para desenvolver o cérebro da criança. Eu vou fazer uma espécie de resumo geral aqui deste livro. Capítulo 1. Criação de filhos, levando o cérebro em consideração. O cérebro pode ser dividido em duas partes. O lado esquerdo, que é o lado racional, e o lado direito, que é o lado emocional. Esses dois lados, obviamente, não estão integrados quando a criança é pequena e é preciso integrá-los. Mas também tem o cérebro reptiliano, que é a parte dos instintos, das reações imediatas, e o cérebro mamífero, que é dos relacionamentos. Bom, é preciso lembrar o seguinte, o cérebro está sempre se desenvolvendo. O cérebro está sempre formando conexões neurais a vida toda, ou seja, o cérebro está se modificando a vida toda. Posso programar o meu cérebro? Posso, desde que eu consiga fazer essas conexões neurais. O primeiro exemplo desse livro é bem interessante. É de um menino de 2 anos que teve um acidente de carro com a babá. E ele ficou ansioso, com medo, assustado com esse acidente. E a babá foi levada para uma ambulância. O que a mãe fez? A mãe conversou com este filho várias vezes sobre o acidente, embora o filho tivesse 2 anos, não pudesse nem falar direito. E ela repetia, revivia esse acidente através da linguagem verbal. E o menino foi ouvindo e falando algumas coisas. Ou seja, a mãe fez com que o lado emocional do cérebro se integrasse ao lado racional, que é o lado da linguagem. Portanto, esse menino conseguiu entender o que tinha acontecido, não ficou traumatizado e depois ficou tudo bem. Então, eu já adianto o seguinte aqui. Este livro é principalmente sobre conversar muito com os filhos. Muitos pais teriam feito o contrário, não falado do assunto para a criança esquecer. O que os autores recomendam é exatamente o contrário, que você fale muito sobre o que aconteceu. Se você não gosta de conversar com criança, você está ferrado, porque a criança não vai se desenvolver assim. E também é importante dizer que o cérebro só está completamente formado depois dos 20 anos. Capítulo 2. 2 cérebros são melhores do que um, integrando o esquerdo e o direito. Esquerdo, racional. O lado direito, emocional. A criança é dominada pelo lado emocional, mas quando ela começa a perguntar por quê? Por quê? Está começando a vir à tona o lado racional, em que ela quer explicações, quer palavras, para inclusive poder desenvolver esse lado racional. Mas quando uma criança chora compulsivamente, não está, obviamente, havendo integração entre o lado esquerdo e direito do cérebro. O que os pais podem fazer? Por exemplo, quando a criança tem um ataque emocional, de choro, de raiva, os autores recomendam se conectar e redirecionar. O se conectar é você usar o seu próprio lado direito emocional para entrar em contato com a criança, dando segurança para a criança e fazendo com que ela se sinta melhor. Depois de se conectar, você vai redirecionar o que aconteceu, perguntando, explicando, fazendo a criança repetir o que aconteceu, explicando por que isso, por que aquilo, enfim, usando a linguagem para redirecionar aquele medo, aquela situação em outra direção. E o redirecionar é você ver a situação de um outro ângulo, dar explicações, dar argumentos, prometer alguma coisa para a criança, mas veja, tudo isso é linguagem e ela está exercitando outro lado do cérebro.
Então você está fazendo a conexão de um momento emocional com a linguagem, com as explicações que vão redirecionar aqueles sentimentos negativos da criança. E é muito interessante que tem os desenhos e que tudo fica muito claro. Em vez de ordenar e exigir, tente conectar e redirecionar. Tem uma situação aqui do filho fazendo fita, fazendo birra, e a mãe dizendo o que ela sente, mas depois dando uma série de explicações. A outra técnica é contar e recontar uma história, como no exemplo do menino de 2 anos que teve um acidente com a babá. Você não deve ter medo que a criança reviva aquele sofrimento. Pelo contrário, ela está assimilando aquilo e ficando mais calma porque ela está entendendo melhor o que aconteceu. Em vez de desprezar e negar, tente nomear para disciplinar. E nomear é você falar realmente o que ela está sentindo. Ela está sentindo com raiva, ela está sentindo medo, ela sentiu dor. Ao dar nome às coisas, ela está desenvolvendo sua capacidade cognitiva e amadurecendo. Capítulo 3. Construindo a escadaria da mente. Neste capítulo se fala de 2 coisas diferentes, o lado de baixo e o lado de cima do cérebro. O lado de baixo é o instintivo. Por exemplo, quando você tem uma reação imediata diante de algum perigo. E a parte alta é o córtex cerebral, onde estão o pensamento, o raciocínio, a decisão, o planejamento, a compreensão. Enfim, isso é um pouco parecido com o lado esquerdo e direito, mas são outras regiões do cérebro. E é esta parte de cima que só amadurece depois dos 20 anos. Aqui nesse momento ele fala da birra, mas há 2 tipos de birra. A birra que foi planejada pela criança como uma forma dela obter o que ela quer, e a birra realmente espontânea que ela não consegue se controlar. Bom, para a birra que foi planejada, os pais precisam cortar, demonstrar que existe um limite ali. Porque aí ela não vai conseguir o que ela está querendo e ela não vai usar mais essa estratégia. Mas, quando a birra é espontânea, a criança realmente não consegue se controlar, é preciso também se conectar com a criança, tentar a emoção para só depois tentar usar o lado direito, o lado racional e explicar e perguntar o que aconteceu. Nesse momento é interessante porque eles falam que o pai, a mãe, também pode ter um ataque de raiva, de impaciência. E aí também o adulto precisa pensar em que lado do cérebro que ele está usando. O lado instintivo da raiva, que vai falar para a criança, você vai ficar de castigo, ou o lado superior do cérebro, que é o do planejamento. Então, o adulto pode planejar uma ação para a criança agir de outra forma. Argumentar com a criança, negociar com a criança, perguntar o que ela está fazendo birra que ela não quer fazer e entrar numa espécie de negociação. Porque essa negociação também é o lado esquerdo do cérebro racional que está trabalhando. Se você não quer comer a comida, o que você propõe? Aí começa a negociação. Outras coisas que desenvolvem a parte superior do cérebro. Desenhar ou escrever sobre alguma coisa que aconteceu. Dar uma mesada para a criança, para ela começar a se planejar para usar esse dinheiro e decidir o que fazer com o dinheiro. Fazer perguntas ao invés de dizer não. Por exemplo, o que aconteceria se você ficasse com esse brinquedo que não é seu? E também fazer perguntas hipotéticas sobre questões morais e éticas. O que aconteceria se todo mundo roubasse do supermercado? Para ela desenvolver também esse pensamento que é moral e racional ao mesmo tempo. Capítulo 4. Mate as borboletas, integrando a memória para crescimento e cura. Bom, nesse capítulo se vai falar muito de memória. A gente acha que memória é uma coisa que está lá parada e não se modifica. É exatamente o contrário. A memória se modifica como qualquer outra coisa que tem no seu cérebro. Por exemplo, pode ter uma memória inconsciente que está perturbando a criança de alguma forma. E ela pode falar sobre isso, lembrar do que aconteceu, em outras palavras, verbalizar o que aconteceu até conseguir entender melhor aquilo. E se a criança tiver dificuldade de verbalizar alguma coisa, você dá um controle remoto para ela. Vamos falar sobre isso como se fosse um filme, um DVD que você pode parar no momento que você quiser.
Ou seja, quando chegar numa parte que ela está perturbada, ela para. Ela diz, vamos parar aqui. E tudo bem. Então ela vai começar a se sentir confiante em relação àquelas memórias, aquele fato que para ela é um problema. É por isso que as conversas são sempre uma parte da vida saudável em família. Conversar sobre o que aconteceu, conversar sobre os acontecimentos do dia. Aí a criança às vezes não quer falar, mas os pais têm que usar de criatividade. Conte uma coisa que aconteceu e uma que não aconteceu, para eu adivinhar o que realmente aconteceu. E a criança vai se sentir mais estimulada a contar. Da mesma forma, a criança que tem algum medo, por exemplo, de cachorro, vai tentar lembrar como começou esse medo e falar e adquirir confiança nesse aspecto. Capítulo 5. Estados Unidos de mim, integrando as muitas partes de mim mesmo. Esse capítulo é interessante porque fala de um menino que era muito exigente consigo mesmo. Então ele queria ser o melhor em tudo, ele não admitia errar, ele ficava tenso com isso. E a técnica aqui é a roda da consciência. Esta roda é como a roda de uma bicicleta, que tem os aros. Os aros são cada pensamento, cada sensação que alguma pessoa tem, e o eixo central é o que integra todos esses pensamentos. Então isso é interessante realmente desenhar para a criança ver. E isso serve para adultos também, sem dúvida nenhuma. Então este menino tinha várias preocupações. Medo de tirar uma nota B, preocupação com o solo na banda, desejo de relaxar e divertir-se, tocar música porque adoro, sair com os amigos. Ou seja, apesar de ser muito exigente, ele tinha outras coisas. Então, ao fazer a consciência da criança perceber que ela tem muitas coisas nesta roda, ela vai começar a ter uma visão mental. O que é isso? É uma visão da sua própria mente. Isso serve sim para adultos. Se você está fixado num pensamento, se você está com uma única preocupação, desenhando uma roda com as várias possibilidades da sua vida, você não vai ficar tão obcecado por isso. E para isso é muito bom dar nome aos bois, ou seja, dar nome aos sentimentos. Tem aqui na página 157 um quadro com vários sentimentos. Então a criança, se ela aprender a reconhecer todos esses sentimentos, ela vai se sentir menos presa por eles. Mais uma vez lembrando, integração entre o lado direito e o esquerdo. Em vez de despesar e negar, exercite a visão mental. Em outras palavras, focar em outras partes da roda que tem sentimentos mais positivos. Porque para este menino que tinha medo de errar, ele devia pensar no prazer que ele tinha de fazer as coisas. E finalmente o capítulo 6, a conexão eu-nós, integrando o self e outros. Assim como tem a roda da consciência, a gente precisa lembrar que existem outras consciências, outras pessoas, e nós precisamos nos relacionar com elas. Então aí tem o problema da criança que os pais consideram muito egoísta e da criança tímida. Como é que ela vai se relacionar com os outros? Aí entram os fatores de empatia, respeito, capacidade de se relacionar com os outros. Para imaginar um caso extremo, imagine a Suzanne Richthofen. Obviamente ela não tinha nada disso, mas isso pode ser desenvolvido como qualquer habilidade do cérebro. O que os autores sugerem é o seguinte, a gente sempre perguntar para a criança o que a outra pessoa pode estar sentindo em relação àquilo. E também, o que é a parte mais divertida do livro, você como pai, se divertir com a criança, brincar, ser bobo, falar bobeira, fazer jogos. No caso de dois irmãos, que eles façam alguma coisa juntos, que eles joguem, enfim, que as atividades sejam feitas em família. Tudo isso vai favorecer a conexão eu-nós. Por que é eu-nós? Porque você não perde a sua individualidade, mas você sabe se relacionar com os outros. E quando dois irmãos brigam e vem um reclamar, qual é a solução? Perguntar o que aconteceu, como aconteceu, perguntar para chegar a uma conclusão. Mas por que ele disse isso? Mas por que ele te xingou? O que você falou antes? Ou seja, você tentar ver a coisa de um outro ponto de vista. Fazer a criança ver a coisa de um outro ponto de vista.
que a situação aconteceu pela atuação das duas. Eu gostei muito, acho que eu vou usar isso com crianças, com filho, enfim. E recomendo que você use também. Então não se esqueça de dar o seu joinha e voltar daqui uma semana para ver mais um vídeo. Até lá!